Sabe aquela confusão clássica entre imprescritível e inafiançável? Ou aquela dúvida se anistia apaga ou não a reincidência? Pois é, nesta análise a gente vai blindar esse conhecimento. Vamos focar exatamente nas pegadinhas mais comuns de constitucional e penal em concursos. Sem enrolação, direto ao ponto, para garantir aqueles acertos que fazem toda a diferença. E para começar, já vamos com uma pergunta que parece simples, mas derruba muita gente. O crime de tortura é imprescritível? Pensa rápido. A primeira resposta que vem à mente pode custar cara na prova. Vamos entender direitinho por que a precisão nesse ponto é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Pois é, a aprovação muitas vezes está nesses detalhes. O nosso objetivo aqui é exatamente esse: construir um mapa mental que não deixe margem para erro. A gente vai organizar essa matéria de uma vez por todas, começando do começo, lá na base de tudo. E a base, claro, é a nossa Constituição de 88. É daqui que tudo parte. E entender essa lógica constitucional é o que permite raciocinar na hora da prova. E não só ficar decorando regrinha solta, né? Esse é o passo número 1 para dominar o assunto de verdade. Olha só o texto da lei direto da fonte. O interessante é perceber a lógica por trás das decisões do Constituinte. Percebam como ele distribui as vedações. No inciso 42, o racismo leva um tratamento duplo, é inafiançável e imprescritível. Já no inciso seguinte, o 43, para o famoso grupo dos 3TH, a regra muda. São inafiançáveis e não podem ter graça ou anistia. Mas nada se fala sobre o tempo, sobre a prescrição. E para fechar, o 44, que trata dos grupos armados, meio que espelha o tratamento do racismo. Entender essa distinção, nossa, essa é a chave de tudo. Ok, então a gente já viu o texto constitucional. Agora vamos mergulhar nas regras do jogo. Vamos dissecar cada conceito, porque é exatamente aqui que a banca vai testar. Ela vai querer saber se a gente consegue diferenciar esses termos, onde cada palavrinha tem um peso enorme e não pode ser confundida. E aqui, atenção. Primeiro ponto crucial. Falar que um crime é inafiançável significa basicamente que não dá para pagar fiança para sair da cadeia. Simples. Só que, muito cuidado, isso não proíbe de forma automática a liberdade provisória sem fiança. Se os outros requisitos legais estiverem lá, a liberdade pode ser concedida. Isso é uma pegadinha clássica de prova daquelas que a gente não pode cair. Certo. Para ficar bem claro, vamos colocar um do lado do outro. De um lado, inafiançável. Isso tem a ver com dinheiro, com fiança, com liberdade durante o processo. Do outro, imprescritível. Isso tem a ver com o tempo. É o Estado dizendo, eu nunca vou perder o direito de punir por esse crime. E aqui está o pulo do gato. A lista de crimes inafiançáveis é maior. Ou seja, nem todo crime que não admite fiança é também um crime que nunca prescreve. Guardem isso. Agora vamos para outra comparação importante. Imprescritibilidade versus a proibição de graça e anistia. Pensa assim, uma coisa é o relógio, o tempo. O tempo não pode apagar o crime. A outra coisa é uma canetada, um ato político que perdoa a pena. São proibições com naturezas totalmente diferentes e que se aplicam a grupos de crimes diferentes. O exemplo clássico é o 3T. Não podem ser perdoados por graça ou anistia, mas o tempo corre para eles. Eles prescrevem. Bom, já que a gente falou de clemência, vamos entrar de cabeça nisso agora. Anistia, graça e indulto. Os três são formas de extinguir a punibilidade, mas cada um funciona de um jeito completamente diferente. E as bancas adoram explorar essas diferenças. É um prato cheio para a questão de prova. Olha, esse quadro aqui é o mapa da mina. É para fotografar com a mente. Vamos passar por ele, linha por linha. Primeiro, quem concede? A anistia é poder do Congresso Nacional, por meio de lei. Já a graça e o indulto são com o presidente da República via decreto. Beleza. Alcance: anistia e indulto são para grupos, são coletivos. A graça é pontual, é individual. Mas a diferença mais importante, a que mais cai, está aqui: o que se extingue. A anistia, gente, apaga o crime. É como se o fato nunca tivesse sido criminoso. Um reset total. Já a graça e o indulto não apagam o crime, eles apagam a pena. E qual a consequência prática disso, que está ali na última linha? É a mais cobrada. Só a anistia apaga tudo, inclusive os efeitos secundários, como a reincidência. E só um detalhe importante para não cair em pegadinha. Apesar de todas essas diferenças que a gente viu, existe algo em comum.
Juridicamente, os 3 são causas de extinção da punibilidade, lá do Código Penal. Ou seja, a base legal é a mesma para todos. O que muda, e muda muito, são os efeitos práticos. Ok, teoria vista. Agora, vamos para a prática. Como é que isso tudo aparece numa questão de prova, numa alternativa? É agora que a gente separa quem decorou de quem realmente entendeu a matéria. Imagina essa situação, bem cara de prova. Um condenado recebe o benefício do indulto presidencial. A pena dele foi extinta. Acabou. A pergunta é, e agora? Ele volta a ser primário? A ficha dele fica limpa para esse efeito? A resposta é um categórico não. O indulto não apaga a condenação. A condenação continua lá, existindo no registro da pessoa. O que o indulto faz é impedir a execução da pena. Simples assim. Se essa mesma pessoa cometer um novo crime dentro do período depurador, vai ser considerada reincidente sim. Quem tem o poder de apagar esse efeito de reincidência? Só a anistia, como a gente viu. E agora a gente volta para nossa pergunta lá do começo, lembra? Depois de tudo que a gente construiu, a resposta tem que estar na ponta da língua. A afirmação da questão mistura duas coisas, imprescritibilidade e proibição de graça/anistia. A pergunta é, as duas coisas se aplicam ao crime de tortura? E aqui está a resposta final com toda a precisão. A afirmação está parcialmente correta. E item parcialmente correto em prova objetiva é item errado. Sim, a tortura não admite a graça ou a anistia. Ela está lá no grupo dos TRIT-RA. Perfeito. Porém, o crime de tortura prescreve. Ele não é imprescritível. Essa proteção máxima contra o tempo foi reservada pela Constituição só para 2 crimes, racismo e ação de grupos armados. A banca joga com essa confusão de listas, é o erro clássico que ela quer que o candidato cometa. Para fechar com chave de ouro, Mamo organiza tudo num formato de memorização rápida. Pensa nisso como um kit de ferramentas mentais para levar para o dia da prova e usar na hora do aperto. Vamos lá, mnemônicos para não esquecer nunca mais. Crimes imprescritíveis são só 2. Lembra do RA, racismo e ação de grupos armados. Crimes inafiançáveis e que não admitem graça ou anistia, o famoso 3T, T de tortura, tráfico, terrorismo e os hediondos. E para não confundir anistia e indulto, a anistia, que vem do Congresso, apagou o ato criminoso. Simples assim. E para finalizar, o checklist mental para o dia da prova. Chegou a questão sobre esse tema? O processo é esse. Segue os passos. Passo 1. Qual é o crime? É racismo, tristeu ou grupo armado? Isso já define a regra básica. Passo 2. Qual é a proibição que a questão está discutindo? É fiança, é tempo ou é clemência? Passo 3. Se for clemência, qual delas? É anistia do Congresso ou graça/indulto do presidente? E passo 4. Qual o efeito? Apaga o crime ou só paga a pena? Seguindo esses 4 passos, não tem erro. Organiza o raciocínio e a chance de errar cai lá para baixo. E para a gente fechar, uma reflexão rápida. Entender essas regras todas não é só para gabaritar a prova, é mais profundo. É entender como a nossa sociedade, por meio da Constituição, decide o que é tão grave que se torna imperdoável, seja pelo tempo, seja por um ato de clemência. Esse balanço entre o poder de punir de Estado e os direitos de cada um é o coração do direito constitucional. Agora, o conhecimento está aí, não só o decorado, mas o raciocinado. Bom estudo e foco total na aprovação.